Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Venco. Hoje a gente vai fazer um webinar gravado para compartilhar um pouco sobre as nossas soluções, sobre as tecnologias que a gente utiliza, tudo que a gente faz, tudo que a gente pode fornecer. Espero que seja de grande proveito esse conteúdo. Será um vídeo um pouco mais longo que os convencionais. A gente vai entrar num detalhe muito maior sobre tudo que a Venco tem de portfólio e espero que gostem. Então, para dar uma introdução hoje sobre a empresa, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A Venco é uma empresa dinamarquesa, foi fundada em 2005, e o foco da Venco é uma empresa que cria soluções voltadas para análise de público no mercado de varejo, no mercado de lojas, shoppings, supermercados, aeroportos e qualquer ambiente onde a gente tem público em grande escala. Então a gente tem soluções que são aprimoradas a cada semestre, então a gente está sempre criando coisas novas, sempre fazendo novas parcerias, inclusive na historinha aqui onde a gente está explicando, tem um pouco disso, o que a gente vem criando nos últimos anos, as grandes conexões que a gente vem estabelecendo com as últimas tecnologias do mercado, e esse é o nosso grande foco. Aqui eu tenho um pouco sobre as nossas referências. Então a Venco é uma empresa que está conectada no mundo inteiro, os nossos projetos estão estabelecidos em grandes países, tanto na Europa quanto na Ásia, na América do Norte e na América do Sul, a gente está presente com os nossos projetos. Então são mais de 75 países atendidos pelas nossas soluções e a gente está sempre em processo de evolução e expansão. A gente hoje tem a matriz na Dinamarca, a filial em São Paulo responsável por todos os projetos da América Latina e uma filial na Rússia também que cuida dos projetos da Rússia. E no futuro próximo a gente está abrindo novas filiais no Oriente Médio, na Suíça e em outros locais também. No redor do mundo, hoje o nosso programa de expansão está voltado mais para os parceiros. Então os projetos que hoje a gente trabalha na América do Norte, na Oceania, são com parceiros. Então empresas que fazem a nossa representação, tanto de venda ou também a parte de revenda quanto de afiliado, ou seja, a pessoa pode tanto ser um revendedor, ela faz a venda com o nome dela, quanto ela pode ser um afiliado, onde ela faz apenas uma representação comercial e é comissionada com os nossos projetos. Então, por isso que a gente tem projetos rodando aí em todo o globo. Se em algum momento alguém precisar de uma referência, a gente pode buscar uma referência específica do seu mercado dentro dos nossos cases principais. Aqui são algumas empresas que já utilizam a nossa solução, não é o foco que a gente vai falar, e eu quero tirar um pouco a abstração do que a Venco faz. Então eu já coloquei um vídeo aqui bem objetivo que eu quero mostrar para vocês, onde a gente está rodando um projeto em uma loja de cosmético e mapeando a loja de ponta a ponta. O que a gente faz aqui nesse vídeo? A gente está nesse projeto fazendo um mapeamento de ponta a ponta, tudo o que acontece na operação dessa loja em relação ao público que frequenta esse local. Eu vou rodar esse vídeo e explicar quais são os detalhes do que está acontecendo aqui. Então vocês podem ver que tem umas bolinhas coloridas aí trafegando no meio desse vídeo. O que são essas bolinhas? E basicamente essas bolinhas são as pessoas que estão lá dentro da loja. O que a gente está fazendo nesse projeto? Basicamente são várias câmeras. É uma tecnologia bem específica, não é qualquer câmera que a gente consegue fazer esse tipo de análise. É uma câmera que é importada da Suíça, é uma câmera 3D, e ela tem a tecnologia e um recurso onde a gente pode expandir o campo de visão, ou seja, onde o campo de visão de uma termina, a outra consegue dar continuidade no campo de visão. Então, com isso, a Venco consegue fazer o tracking da pessoa, ou seja, fazer o acompanhamento dessa pessoa de ponta a ponta. O que a gente consegue oferecer nesse projeto especificamente? Quantas pessoas entraram na loja, quanto tempo as pessoas ficaram dentro da loja, quais são as áreas mais frequentadas também dentro do ambiente, então, ou seja, quais são as áreas quentes e frias, que é o famoso mapa de calor, a gente consegue fornecer aqui. Então, no exemplo desse vídeo, vocês viram que tem uns locais que quase as pessoas não passam, então são as áreas frias. Se esse lojista tivesse interesse em fazer o lançamento de algum produto específico, seria uma área que a gente já não ia recomendar para ele fazer a publicação naquele local. Outra questão aqui tem os operadores dos caixas. A gente consegue avaliar, vou até rodar o vídeo de novo para a gente entender um pouquinho o que acontece. Ali no canto direito tem os caixas, então a gente consegue avaliar qual operador atende com mais agilidade cada cliente que está parando ali. Então o cliente parou, quanto tempo o cliente fica ali naquele ponto? A gente coloca uma marcação e a gente consegue entender. O cliente do caixa, os clientes que frequentam o caixa 1 levam 1 minuto para ser atendidos.
Os clientes do caixa 2 levam 30 segundos, 40 segundos para ser atendidos. Então a gente consegue fazer um comparativo entre os operadores para entender qual está atendendo com uma efetividade maior, até para avaliar se eles precisam de algum treinamento, se é alguma coisa relacionada à pessoa, à equipe, etc. Ou se realmente tem uma pessoa que está acima da média. Então tudo isso pode ser avaliado. E antes desse caixa tem uma fila que é formada. Então a gente pode entender também o tempo médio que as pessoas esperam para ir para o caixa. Então quanto tempo essa fila leva para acabar? Ou seja, a pessoa entra na fila, ela espera 1 minuto para ir para o caixa, ela espera 2 minutos, 5 minutos, e dependendo desse tempo isso pode ser muito crítico para a sua operação. Ou seja, se a pessoa espera muito tempo, você corre o risco de perder esse cliente, porque ele está tendo uma experiência ruim no seu estabelecimento. E a gente consegue avaliar também a quantidade de pessoas que estão parando ali. Esse tipo de avaliação é muito feito em mega stores, onde você tem vários caixas, mas também é muito utilizado em supermercados, em aeroportos, na parte de check-in dos aeroportos. Então essa é uma funcionalidade bem bacana para entender a parte de atendimento. Então aqui é um exemplo bem completo sobre as grandes aplicações dentro de um ambiente de loja, que podem tirar um pouco dessa abstração do que a gente acaba falando no dia a dia. Mas só seguindo aqui, esse é um resumo do que a gente já encontrou de falha no mercado brasileiro. Então, como é uma tecnologia muito inovadora nesse mercado, grande parte das coisas que a Venco está promovendo é trazer tudo isso que é feito na Europa há muitos anos e trazendo para o Brasil. Então, se a gente fosse fazer um comparativo, a gente pode dizer que o mercado europeu está uns 10 anos na nossa frente em termos de tecnologia para varejo. Então a gente está reutilizando todo esse know-how, todo esse conhecimento e o que a gente pode ajudar o varejo nacional. Esse é um dos nossas grandes missões e objetivos aqui com a Venco Brasil. Então, resumindo o que a gente tem aqui nessa tela. Coisas que a gente identificou como falha. Contagem manual. Tem muita empresa que coloca o segurança para ficar lá contando com o contador na mão. Ou coloca um funcionário para ficar contando na mão. Isso gera uma falha gigantesca em termos de análise. Por quê? Você colocar uma pessoa para contar manualmente, a falha humana não tem como comparar. Ela vai ser sempre presente. A pessoa vai se distrair, a pessoa vai puxar o celular, a pessoa vai sair para fumar, a pessoa vai no banheiro, tem troca de turno. Enfim, as variáveis são infinitas que podem impactar no número. E se você depende desse número para tomar uma ação, esse número vai gerar um risco muito grande para o seu estabelecimento. O segundo, que é muito comum, mas é mais voltado para o pessoal que trabalha com shopping center, é fazer análise de carro e levar em consideração que a análise de veículos ela serve para qualquer coisa. E não tem como a gente se basear somente no fluxo de veículos para determinar quantos visitantes a gente tem no estabelecimento. Por que não pode? Porque nunca a gente vai saber o percentual de pessoas que está dentro do veículo. Ou seja, o veículo pode ter uma pessoa ou pode ter 5 pessoas. E por uma média do mercado como um todo, as pessoas costumam multiplicar por 2,3, 2,7. Cada um tem um feeling de uma média desse número e acaba pegando o número de veículos, multiplica por esse número e acha que é a quantidade total de pessoas, o que é uma informação muito falsa. Por que ela é falsa? Porque as variáveis que influenciam isso são gigantescas. Pode ser a cidade, pode ser o bairro, pode ser até outras questões externas. Vamos colocar de uma forma mais prática. Se a gente está falando de um shopping classe A, por exemplo, pode acontecer que no shopping classe A, grande parte dos veículos tenha somente uma pessoa. E num shopping já classe C e D, tenham 3, 4, porque vai mais família. O dia da semana pode influenciar também. Então você pode ter um público que nas segundas-feiras vão sozinhos, somente uma pessoa. No público do final de semana tem mais a família. De uma cidade para outra também pode ter uma análise de comportamento diferente. E aí tem as variáveis externas, ou seja, a pessoa pode chegar com Uber, a pessoa pode chegar a pé, a pessoa pode ir com transporte público, ela pode ir de bicicleta, tem vários serviços hoje que a pessoa pega uma bicicleta. Tem várias formas que a pessoa pode chegar no shopping e também dentro do próprio veículo que entra no shopping, as variáveis da quantidade de pessoas são gigantescas. Então não tem como a gente determinar a média para segunda-feira, a média para o final de semana, a média por cidade, teria uma complexidade tão grande e também não existe nenhum estudo que comprova por cada cidade, cada região, cada bairro, cada tipo de shopping, qual que é a média correta. Então esse número é totalmente fora da realidade, é um chute muito longe
do que o shopping realmente tem de fluxo de pessoas. Se a gente quer ter um controle efetivo de quantas pessoas acessam o local, a gente precisa de uma câmera 2D ou 3D nas entradas para entender realmente o fluxo real, não um fluxo imaginário ou percentual. A terceira questão, que é mais voltada para o pessoal de loja, é o input dos vendedores. Ou seja, quantos clientes realmente entram na minha loja e quantos clientes realmente estão comprando os meus produtos. Tem muita gente que recebe essa informação da equipe de vendas. Por que isso não funciona? Porque a equipe de venda é a equipe que é cobrada pela conversão. O vendedor nunca vai informar o dado real. Se ele quer ser reconhecido pelo trabalho dele, ele vai colocar um percentual que ele espera da pessoa que está cobrando. Então, se entram 100, ele vai colocar 50. Se entram 50, ele vai colocar 25, porque a conversão de venda dele vai ser alta. Tem muitas coisas que estão em jogo aqui em relação ao vendedor. O trabalho dele está em jogo. Tem o emprego dele, a cobrança da loja, contas pessoais. As variáveis são gigantescas. E tem as soluções adaptadas. Aqui fica um ponto de atenção. Soluções adaptadas são soluções que a Venco também trabalha. Então, nada impede que a Venco utilize um circuito CFTV para fazer contagem de fluxo. Qual que é o grande X da questão? Soluções adaptadas são soluções de baixa qualidade. Então, a gente coloca aqui a imagem de algumas câmeras que são de baixa qualidade, ou seja, são câmeras que são feitas para fazer controle de segurança, mas a gente acaba reutilizando essa câmera para fazer um controle de fluxo de pessoas. Como não foi um equipamento desenvolvido para essa necessidade, ele é adaptado, ou seja, ele não tem uma qualidade de imagem boa, que permite que você faça uma análise de profundidade para entender a altura da pessoa, os objetos. Então isso acaba impactando muito na análise. Se a gente fosse fazer um comparativo percentual de precisão desses equipamentos, a gente diria o seguinte: tecnologias de alta precisão têm um percentual de assertividade que gira em torno de 95% a 99% de precisão. Equipamentos de média precisão, eles vão ter uma assertividade entre 90% a 95%. Esses equipamentos que são soluções adaptadas, são soluções de baixa qualidade, a assertividade deles vai girar em torno de 50% a 60% em média. É difícil um pouco classificar porque realmente existe uma margem de erro muito grande aqui do público total que frequenta em relação ao que ele realmente consegue contar. Alguns erros comuns que esses equipamentos cometem. Às vezes as pessoas passam muito próximas e ele acaba identificando como uma única pessoa. Então, o que era para contar como dois é contado como um só. Então, isso é um ponto a ser levado em consideração que é muito importante. Mas, com certeza, o custo influencia para que o cliente, às vezes, tenha um dado estatístico e tenha algum número ali para avaliar. E o último ponto é quem não avalia nada. Ou seja, se a gente não tem dados, automaticamente a gente não sabe o que está acontecendo na operação. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Eu estou fazendo uma campanha de marketing e eu quero avaliar quantas pessoas eu estou influenciando para ir no meu shopping ou na minha loja. Se eu não estou contando quantas pessoas estão indo, eu não sei a efetividade dessa campanha e automaticamente eu estou colocando dinheiro em locais, em canais de marketing que eu não sei exatamente qual retorno está sendo gerado. Se eu não sei o retorno, é difícil mensurar se esse investimento está valendo a pena ou não. Ou, mesmo que seja numa loja, você está investindo campanhas para atrair mais visitantes. Se esses visitantes serão convertidos em venda ou não, já é uma outra questão a ser analisada. Mas só um ponto anterior já não está sendo monitorado ou acompanhado. Então, você está em um ponto cego, você não sabe o que está acontecendo. Seguindo aqui, a gente tem um vídeo onde a gente explica um pouquinho como a solução funciona num ambiente de loja. Então, a gente mostra como é a estrutura do nosso dashboard, como que as pessoas acessam. Esse material aqui vai ficar disponível, tá? Então, a gente vai deixar junto aqui com esse vídeo. Então, a gente explica um pouquinho como que funciona dentro de uma loja, como o equipamento é realmente posicionado, o equipamento fica no teto ou ele fica instalado frontalmente, quais são os indicadores que esses equipamentos vão gerar. Então, boa parte dos equipamentos que são instalados dentro de uma loja, eles vão gerar o fluxo, o tempo, quais são as áreas mais frequentadas, áreas quentes, frias, quantos guichês eu preciso abrir por hora, por minuto, para ter uma qualidade de atendimento efetiva. Então, ali a gente está vendo agora no vídeo uma formação de fila. Então, as pessoas estão esperando. Então, isso não é uma coisa bacana. Aí tem o posicionamento dos equipamentos em todas as áreas de uma loja. Então, se a gente pensar numa mega store e a gente quer fazer um acompanhamento das áreas mais frequentadas, dá para fazer a segmentação do público pelas áreas mais frequentadas.
Aqui eu tenho exemplo de como que é a estrutura desses equipamentos, os principais. Então tem equipamentos que são até 6 metros de altura, até 20 metros de altura, depende um pouco do pé direito, etc. Tudo isso é avaliado. A nossa equipe sempre presta uma consultoria para entender o perfil. Aqui tem a análise de perfil da pessoa que entra no estabelecimento. Então a gente consegue também fazer um estudo sobre o perfil das pessoas que estão entrando no local. Aqui são as áreas, as zonas, ou seja, a segmentação das áreas. É o que a gente está mostrando no vídeo. Então a gente sabe a ocupação, quanto eu tenho de ocupação naquele setor, no setor 1, no setor 2. E dependendo do setor e como a gente segmenta, a gente pode disparar alertas para que a gente consiga enviar pessoas em tempo real para atender esses clientes. Então vamos imaginar um cenário onde eu tenho um setor masculino com uma pessoa e o setor feminino com 10. Então a gente consegue redirecionar as pessoas do setor masculino para o setor feminino em tempo real, com um alerta que bate no celular do vendedor ou no celular do gerente e já começa a tomar uma ação para atender as pessoas de uma forma realmente efetiva. Aqui a gente tem um exemplo do dashboard, uma forma representativa. Então o dashboard é uma plataforma que você acessa de qualquer lugar, pode ser feito até pelo próprio celular, e você consegue acompanhar tudo que está acontecendo na sua operação. Quanto tempo as pessoas estão levando na fila, quantas pessoas eu tenho dentro da loja agora, ou dentro do shopping, tudo isso pode ser acompanhado. Posso identificar as áreas mortas, as áreas frias da loja, que é o que a gente está vendo aqui. Então as pessoas não passam naquele local. Como que a gente pode melhorar o layout dessa loja para reaproveitar aquele espaço de modo que as pessoas consigam trafegar em todos os locais. Então existem diversos KPIs, diversos indicadores na plataforma, a gente pode mapear muitas coisas. E como eu falei, tem projetos no mundo todo, a gente consegue buscar várias referências. Isso aqui é uma questão bem bacana de estudo que pode ser feito em diversos ambientes de varejo. E seguindo aqui, a plataforma é toda em cloud, ou seja, em nenhum momento a gente vai instalar um servidor no local. A gente não vai ter aquelas máquinas gigantescas instaladas no shopping ou numa loja. Boa parte das câmeras que a gente trabalha, ela já possui um software embarcado. Então a câmera só precisa de basicamente um acesso à internet, só isso. A câmera é plugada num cabo de rede e ela envia todos esses dados para o cloud da Venco. E esse cloud é acessível de qualquer lugar, pelo celular, pela web, não precisa instalar nada. É muito prático. Aqui é um resumo geral do que a gente auxilia o nosso mercado. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, varejo, o pessoal busca a conversão de venda, e é o que a gente fornece. Quantas pessoas entraram versus quantas pessoas realmente compraram o meu produto? Esse é um dos grandes KPIs e indicadores que a Venco fornece para quem é de varejo, quem tem loja. Tudo isso aqui é controlado em tempo real, então todos os nossos equipamentos estão disparando as informações a todo momento. A gente pode controlar por minutos, se for o caso. Alguns exemplos práticos de onde isso é aplicado. Escala de funcionário. Então, conforme a gente vai fazendo estudos sobre os nossos dados históricos, a gente consegue entender o seguinte: é às 2 horas, é às 3 horas da tarde que eu tenho mais público? É na segunda-feira ou é na quinta-feira? É no começo do mês ou é no meio do mês? Então, a gente consegue fazer um estudo para entender onde eu vou direcionar mais os meus funcionários. Essa é uma aplicação prática de como a solução ajuda a nossa operação a ter uma rentabilidade cada vez melhor. Qualidade do atendimento. É aquela questão, quantas pessoas eu tenho versus quantos funcionários eu tenho para atender. Isso também tem um impacto direto na qualidade do atendimento. Ou seja, a experiência que você está fornecendo para o seu cliente final, qual que é? As pessoas estão ali esperando muito para ser atendidas ou não? Se eu tenho uma fila, quanto tempo a pessoa espera na fila? Ela espera 10 minutos para ir para o caixa? Então isso também é uma coisa que pode impactar muito. Se você tem um supermercado, tem uma formação de fila gigantesca, onde as pessoas precisam esperar 40 minutos, às vezes 50 minutos, dependendo do supermercado, isso pode ser uma experiência muito ruim. Quando você faz o estudo dos dados, você já consegue prever esse cenário, quais os dias que isso acontece, quais os horários e já redirecionar uma equipe para abrir mais caixas. E tem a parte de campanha. A parte de campanha é o que todo mundo fica hoje em dia de uma forma muito cega. Então a gente está querendo trazer mais público para o shopping, ou para a loja, ou para o supermercado, que seja. Onde eu estou investindo? Eu estou investindo no Facebook, eu estou investindo no Google, eu estou investindo na televisão, mas quais desses canais realmente está trazendo o que eu estou buscando? Então a gente consegue fazer um acompanhamento disso. E hoje a gente faz sempre um estudo com os clientes, com o mercado, e a gente vê que nos últimos anos as pessoas vêm utilizando muito o e-commerce, ou seja, é muito prático hoje puxar o celular, fazer uma compra e receber essa compra em casa. Então o público das pessoas que vão na loja física vem caindo, e aqui é onde a Venco entra. Como que a gente auxilia com esses indicadores, com esses KPIs, para aumentar a nossa conversão de venda, o nosso reaproveitamento dos clientes?
E a gente vai sempre fazendo esse acompanhamento junto com o cliente. Esse é um exemplo do nosso dashboard. Ele pode ser bem mais avançado que esse que a gente está mostrando. Aqui a gente colocou os principais indicadores. Então é um dashboard que cada usuário tem o seu. Então hoje se a gente vai montar um projeto, e isso que a gente fala assim, eu tenho 10 funcionários que vão fazer a avaliação dos dados. Eu posso criar 10 usuários sem nenhum problema. Cada um vai criar seu dashboard e entre eles têm a liberdade de criar, desenhar esse dashboard e compartilhar essas informações entre eles. Ou seja, o relatório que foi criado em um não precisa ser recriado para o outro. Eles podem reaproveitar toda essa análise e compartilhar entre os usuários. Isso é uma coisa bem prática. Aqui eu tenho os exemplos dos equipamentos. Então, boa parte dos equipamentos são câmeras para fazer esse tipo de análise. Tem equipamento de Wi-Fi? Tenho também. É possível contar os clientes pelo MAC address? É. Uma coisa que a gente sempre reforça em relação a essa questão, porque tem muita gente que busca o Wi-Fi porque as pessoas acabam falando, outras empresas, mas ninguém abre algumas informações específicas que podem impactar muito no seu poder de análise. Que é o seguinte, se você utiliza um equipamento de Wi-Fi, o seu nível de controle e assertividade é muito baixo. O Wi-Fi foi uma tecnologia muito boa e muito utilizada há uns 3 anos atrás. Por quê? A Apple e o Google com o Android, eles criaram mecanismos que impedem que a gente faça uma análise de Wi-Fi realmente efetiva. Por quê? Hoje, se o seu cliente entrou no shopping e o celular está no bolso, esse equipamento não vai disparar nenhum Wi-Fi, nenhum MAC address para o equipamento. Ou seja, ele vai passar despercebido pela contagem. E aí eu tenho o pior cenário. Se essa pessoa, esse visitante que entrou no shopping ou na loja, ele pegou o celular e começou a mexer nesse celular, esse celular, para inibir a contagem, ele vai disparar MAC address aleatórios de tempos em tempos. Ou seja, se você vai contar o mesmo visitante múltiplas vezes. Então é um indicador que a gente realmente não recomenda. A gente tem esse produto no portfólio, mas não é o produto principal. O produto principal é câmeras 3D de alta precisão, câmeras 2D de média precisão, câmeras de circuito de CFTV também para uma análise estatística, mapa de calor, etc., para uma análise de baixa precisão. E aí tem outros equipamentos, tem câmeras de 360 graus, temos equipamentos de reconhecimento térmico, reconhecimento facial. Então existem um conjunto de equipamentos, mas a gente sempre faz um estudo com o cliente para entender qual é o equipamento mais adequado para aquele projeto. Alguns equipamentos novos estão recebendo atualizações com inteligência artificial, ou seja, esses equipamentos podem ser reutilizados numa geração anterior, mas eles recebem uma atualização de software, onde eles conseguem fazer contagem de grupos, ou seja, se você tem um supermercado, um home center, e você não tem interesse em contar um por um, você quer contar uma família como uma pessoa só, porque é um poder de compra, é possível com esse tipo de equipamento. Eu quero segmentar entre gênero, mesmo sendo uma câmera 3D, ou seja, ela não está capturando o rosto, mas eu quero segmentar entre o gênero. Essa câmera faz uma análise na estrutura corporal, ela sabe o que é uma estrutura de um corpo feminino e de um corpo masculino, e a gente consegue fazer essa segmentação. E também o controle de funcionários, através de um código que vai no uniforme desse funcionário, a gente consegue separar o que é funcionário do que é cliente. As câmeras 3D elas têm um recurso bem interessante que é o controle de altura. Através da altura, a gente consegue avaliar o que é um adulto, o que é uma criança. Então a gente determina qual que é o range onde a gente separa esse público e com isso a gente consegue, para uma loja principalmente, separar qual que é aquele público que gera ticket para a loja, ou seja, os adultos. E as crianças entram com uma margem estatística para entender se a gente tem que fazer alguma ação específica para as crianças, seja criar uma área infantil, etc. Quando a gente tem um shopping center, a gente consegue avaliar se a gente tem uma área de eventos, quando a gente cria algum evento para esse público, se esse público realmente está indo para esse evento, visitando essa área. Aqui é só para entender um pouco como fica no ambiente. Então, esse tipo de equipamento fica bem discreto, ele fica instalado no teto, boa parte deles eles ficam instalados no teto, mas eles são bem discretos. Aqui é um exemplo de um aeroporto onde tem projeto nosso. E dentro de um shopping, ou que seja um ambiente grande, a gente consegue entender um pouco quais são as áreas mais frequentadas, quais são os corredores. Então, essas câmeras 3D, principalmente, elas capturam a altura da pessoa, onde ela está, e quando o analista de suporte da Venco precisa fazer a manutenção, ele determina as linhas imaginárias. Então, as pessoas estão seguindo mais pelo corredor 1, pelo corredor 2, estão descendo a escada, estão entrando na loja, quanto tempo elas estão na frente da vitrine, tudo isso pode ser avaliado. Às vezes, com uma única câmera, a gente pode definir múltiplos pontos de contagem
e avaliar todos eles com uma única câmera, ou conectar uma câmera com a outra também. Então aqui a gente coloca esse exemplo de como a câmera funciona, como que é feita a manutenção, que é bem prática, é remota. Então se a câmera está online, praticamente tudo que a Venco faz é remoto. E isso reduz muito o custo de manutenção. A gente não precisa enviar um técnico até o local para ficar fazendo configurações, avaliações, etc. Tudo é feito remotamente. Alguns equipamentos têm uma facilidade ainda maior de configuração, que a gente consegue enviar dados para os múltiplos equipamentos de uma única vez. Essa câmera que está aparecendo agora vai até 6 metros de altura e essa outra câmera vai até 20 metros de altura, ou seja, locais onde a gente faz instalação como aeroportos, supermercados, onde o pé direito é muito alto, a gente também consegue atender. Aqui é uma aplicação direta em fila, então as pessoas estão em formação de fila e a gente está vendo aqui exatamente o tempo que elas estão levando para serem atendidas. A pessoa entra na fila e ele começa a contar o tempo que a pessoa leva até o final da fila. E com isso a gente já tem um controle bem efetivo do tempo ali e qualidade de atendimento. E no relatório, basicamente vai ficar dessa forma aqui. Então no relatório eu sei, por uma forma bem prática para um analista de operações, de BI, de marketing, naquele momento, sei lá, às 3 horas da tarde, quantas pessoas aquele atendente processou na fila e qual o tempo médio que ele deixou as pessoas esperando. E a instalação para a gente é muito prática, como está ali na imagem, é só posicionar a câmera no local correto, fazer a configuração da zona imaginária ou das linhas imaginárias e está tudo feito. Então é muito simples fazer um acompanhamento de fila. Aqui é um projeto bem avançado, aqui a gente está falando já numa área de aeroporto. Esse projeto a gente está vendo no vídeo, essas bolinhas são as pessoas, informação de fila. É a área de inspeção de bagagem. Então, nessa área de inspeção de bagagem, o que acontece? Existem duas métricas principais que são utilizadas aqui. Uma métrica operacional e uma métrica comercial. Na métrica operacional, o que acontece? Nessa formação de fila, vocês estão vendo ali que está acumulando as pessoas, então o número total e o tempo médio que essas pessoas estão esperando em fila e está segmentado entre áreas que são as cores. A área vermelha, uma área azul e uma área verde, que é voo econômico, um voo business, uma área de transferência de voos, etc. Na métrica operacional, eles estão interessados em avaliar se as pessoas estão muito tempo na fila e se corre o risco dessas pessoas perderem o voo. Então, se essa métrica começa a aumentar muito no gráfico ou na TV, no dashboard, a própria área operacional consegue tomar uma ação preventiva para resolver o problema. Seja pegar algumas pessoas, alguns atendentes de uma outra área e levar até essa área, de um outro área de raio-x e levar até esse setor para abrir novos guichês e liberar logo essa fila, até mesmo entender se tem algum ponto que está travando essa fila e que pode ser resolvido. Já na métrica comercial, o aeroporto está interessado no seguinte: quanto mais tempo a pessoa fica nessa fila, menos tempo essa pessoa tem na área de embarque para visitar um lojista e gerar algum ticket para esse lojista. Por que acontece aqui? O aeroporto é um shopping center, então ele está comercializando espaço. Ele tem contrato entre esses lojistas, ele está prometendo fluxo para esses lojistas. Então essa área aqui é só uma área de segurança. Quanto mais eles liberam os visitantes, os passageiros dessa área, é melhor para que o lojista tenha um resultado melhor, tenha uma conversão mais efetiva e o repasse do lojista para o shopping ou para o aeroporto, no caso, também é mais efetivo. Aqui em cima tem uma imagem que mostra um pouquinho sobre uma sala, que tem 3 portas com uma câmera. Ou seja, dependendo do ponto, a gente pode reaproveitar essa câmera para fazer múltiplas análises. Então tem esses reaproveitamentos. No caso desse aeroporto que a gente viu no vídeo, é uma área gigantesca, então provavelmente aqui a gente está utilizando umas 20 câmeras conectadas umas com as outras. Somente uma câmera 3D tem essa capacidade. Tem muita gente que pergunta sobre a exclusão de funcionários, como que isso é feito. Aqui no vídeo que vocês estão vendo, tem um segurança, ele está passando de um lado para o outro, mas esse segurança não é contado, apesar da linha imaginária estar dentro da loja, mas essa é uma loja de 2 andares, não é o ponto onde os funcionários entram. Porém, eles podem ficar passando ali, porque tem um filtro que a gente chama de filtro de porta. Ou seja, mesmo um cliente que está ali passando em volta daquela prateleira, ele não é contado múltiplas vezes, porque somente as pessoas que vêm da parte externa e cruzam a linha são contados. Esse um método que a gente faz para excluir. Existem outros, a gente pode colocar uma área de exclusão, uma área de desativação, a velocidade dos passos que a pessoa anda, uma tag, um código no uniforme. Aqui eu tenho um outro vídeo que mostra uma outra câmera, com uma tecnologia bem avançada inclusive, que ela consegue fazer uma identificação. Ou seja, vocês estão vendo aqui que tem 2 pessoas entrando, são identificadas como clientes, e tem outras 2. Uma pessoa tem um cordão especial, esse cordão é um parâmetro para a câmera identificar que é um funcionário. É um cordão especial
que é comercializado junto com a câmera. Então, existem diversas formas para a gente excluir funcionário. Para cada caso, a gente avalia com o cliente o que faz mais sentido. Em grande parte dos casos, a gente determina uma área onde o funcionário vai passar e ali ele não é contado. Porque quando a gente faz um projeto, em relação ao custo-benefício, em custos tecnológicos, essa é a forma mais prática e às vezes só uma questão de procedimento já resolve tudo. Muita gente fala que o funcionário não vai seguir um procedimento, mas o que a gente determina nos nossos projetos é que grande parte dos casos, principalmente de loja, que é o nosso grande impacto, é que o funcionário ele tenha um comissionamento. Só que ele só não recebe esse comissionamento caso a conversão de venda não atinja um percentual determinado da meta dele. Então, como isso vai impactar o que ele ganha no final do mês, ele sempre lembra daquele procedimento, porque ele sabe que aquilo ali está dependendo, aquelas ações que ele realiza dependem para que ele tenha um comissionamento no final do mês. Ele acaba seguindo aquilo à risca. Então, existem diversas formas, alguns preferem seguir de um jeito ou de outro, mas exclusão de funcionário é uma coisa totalmente viável. E aí tem um mapa de calor. Hoje, quando a gente cria um projeto de mapa de calor, basicamente a gente faz um estudo como esse, para entender quais as áreas de interesse estão, as portarias, os corredores e tudo mais, e o relatório de mapa de calor tem essa cara. Então, no exemplo aqui desse mapa de calor é um shopping center, que a gente fez um mapeamento completo. Naquele ponto em vermelho é um supermercado que tem dentro do shopping, ou seja, o fluxo é muito alto dentro desse supermercado. Esse ponto em amarelo é uma praça de alimentação e ao fundo ali em cima são corredores mais distantes com lojas menores, que o fluxo acaba sendo menor também. Então dá para criar um mapa de calor muito efetivo de uma forma muito prática também. E aí a gente também trabalha com a parte de venda. Então como que a Venco faz um estudo sobre os resultados de venda? Existe um módulo que a gente chama módulo de venda para fazer todo o estudo. Independente do sistema que você utiliza no seu PDV, basicamente a gente recebe uma informação dos seus tickets gerados, do seu faturamento, dos itens vendidos. Claro que nem tudo é obrigatório, só com o número de tickets gerados isso já é suficiente para que a gente entenda a conversão de venda, por exemplo. Mas aqui eu tenho uma relação dos principais KPIs. Então a gente tem a conversão de venda, pode ser segmentado por hora, por dia, temos o faturamento, ticket médio, vendas por metro quadrado, média de itens comprados. Então são vários indicadores de venda que podem ser alimentados no nosso sistema. Mas também é possível fazer o inverso. A gente consegue disponibilizar uma importação, uma exportação ou uma integração via API para que a gente consiga alimentar um sistema do próprio cliente. Às vezes o cliente não quer compartilhar com a gente a informação de faturamento ou de tickets. Então a gente faz o caminho inverso. A gente faz a integração com o sistema do cliente para que ele alimente o sistema dele. Aqui é só uma referência da importância de mapear a venda com o fluxo. Como é uma tecnologia nova, isso não é claro para todos. Então a gente coloca como a nossa experiência qual que é o impacto direto de mapear fluxo e venda. Então quando a gente tem esse mapeamento dessas informações, a ideia é que exista uma margem de conversão. Essa margem sempre caminha junto, ou seja, se o fluxo aumentou, a venda tende a caminhar também para a parte superior do gráfico. Se o fluxo cai, a venda cai, mas é uma coisa que está caminhando junto. Se a gente tem uma divergência em algum momento muito estranha, a gente consegue tomar uma ação estratégica muito rápida. Ou seja, por que a minha venda caiu? Por que eu estou perdendo venda? Existem diversos fatores. A minha coleção que eu troquei não está convertendo como a anterior, então tem uma loja de roupa e eu troquei a coleção. Talvez os novos produtos não estão convertendo como o anterior. Troquei a minha equipe de venda também pode ser que não está convertendo como a equipe anterior. Às vezes eu troquei até o sistema do cartão, troquei a maquininha, o fornecedor da maquininha. E o novo fornecedor ele tem uma instabilidade muito grande e com isso a maquininha fica fora, o cliente vai pagar, não consegue, perde a venda e tudo mais. Então todas essas variáveis são identificadas através da Venco, como se a gente fosse uma espécie de auditoria para suas ações. O que realmente funciona? O que aumenta a sua venda? O que cai a sua venda? E aqui a gente consegue identificar de uma forma muito prática. Aqui são métricas voltadas para shopping centers. Então, quando a gente faz o mapeamento de todo o faturamento do shopping, ou seja, tudo que está sendo gerado pelos lojistas, com todos os visitantes, a gente tem a métrica de vendas por visitante, que é uma métrica mais voltada para shopping. E com isso a gente consegue também ranquear. Então, se o shopping tem interesse em ranquear
os lojistas, quer ranquear a categoria dos lojistas? É possível. Ou até mesmo um grupo de shopping centers, que tem vários shoppings e eu quero ranquear qual shopping tem o melhor faturamento, ou qual shopping tem mais visitantes, qual a categoria tem mais visitantes, é a categoria de eletrônico, de roupa, de produtos para crianças, dá para ranquear também. Como a gente consegue fazer esse ranqueamento? Dá para criar alguns tipos de estratégia. Isso aqui é muito comum na Europa para os nossos clientes. Os shopping centers ou redes de franquia, eles acabam criando políticas de bonificação e incentivo. Como que isso funciona? No caso do shopping, aquela loja que atinge a melhor conversão ou a melhor qualidade de atendimento, ele tem uma bonificação. Ou então uma rede de franquia, qual o gerente que está convertendo mais venda? Então é o gerente da loja 1, da loja 2, da loja 3, e ele acaba sendo bonificado, ou a equipe de venda dele acaba recebendo uma bonificação. A grande ideia em cima disso aqui é que todos estão correndo atrás do mesmo objetivo. E como todos querem converter mais, automaticamente o faturamento daquele local ou daquela rede acaba aumentando em paralelo. E aí o repasse também é muito maior. Aqui é uma tela para fazer a importação dos dados. E aí tem a parte de marketing. Então, quando a gente fala de marketing, a ideia é que você está em busca de novos clientes, está influenciando para que as suas campanhas, sejam elas no Face, seja ela no Google, seja na TV, seja no LinkedIn, etc., acabam atraindo mais pessoas para o seu shopping ou para a sua loja. Mas qual campanha está sendo realmente efetiva? Então, se você ativou uma campanha no Google, ativou no bairro, naquele bairro onde o shopping existe, ou aquela loja, qual que é o reflexo daquela campanha? Quando eu desliguei a campanha do Google e ativei a campanha do Face, qual a campanha que traz um público mais bem qualificado para o meu estabelecimento? É a campanha 1 ou a campanha 2? Então, conforme eu vou trabalhando com essas campanhas, eu vou entendendo dentro dos meus números quais dessas campanhas realmente estão trazendo resultado. Às vezes eu vou identificar que essas campanhas online estão mantendo o meu fluxo e estão aumentando em 2%. Então, a relação do que eu invisto versus o que eu estou tendo de retorno não compensa. Às vezes vale mais a pena eu buscar um outro canal de campanha para ver se eu tenho mais resultado. Pode ser a TV, pode ser um parceiro local, enfim, são diversos canais. Então aqui a gente vai entrar com uma espécie de auditoria para te falar o que realmente funciona na sua operação de campanha e o que não funciona. Esse é o grande objetivo. Então se a gente está trabalhando com campanha, o que acontece? Vamos trabalhar com tecnologia de baixa precisão ou de alta precisão. Quando a gente fala de tecnologia de baixa precisão, qual que é o impacto? O impacto é isso aqui. A gente sabe quanto a gente quer investir, a gente já tem a meta de quantos clientes a gente espera e qual seria o custo médio por cliente. Só que com a tecnologia de baixa precisão, o grande impacto é que eu não tenho assertividade. Ou seja, uma parte do público eu consigo contar, a outra parte é feeling. Se a gente está trabalhando dessa forma, a gente está assumindo mais risco. Então eu tenho mais risco e menos assertividade. Agora, quando a gente faz o inverso, vamos trabalhar com tecnologias de alta precisão. Alta precisão, eu consigo ter mais qualidade e menos risco, porque eu sei com efetividade o que eu estou investindo e o que realmente eu estou tendo de retorno no local. Então esse é o grande impacto em trabalhar com tecnologias de baixa ou de alta precisão. Querendo ou não, isso vai acabar influenciando muito nas suas estratégias de marketing onde você está investindo. E tem os indicadores do mercado. Hoje a Venco fornece o que a gente chama de Venco Insights. O Venco Insight nada mais é que você consegue comparar os seus resultados com os resultados do mercado. Então vamos imaginar que a sua conversão de venda gira em torno de 12% e o mercado tem uma média de 15%, 18%. Você consegue comparar esses resultados para avaliar se eu estou dentro da média, se eu posso trabalhar um pouco mais e alcançar esse resultado que o mercado também está alcançando. Então isso é uma informação bem interessante. Hoje existe uma plataforma de clima integrada também com o VenCount, ou seja, eu consigo avaliar se o clima tem um impacto direto no meu fluxo. Aqui no caso da gente tem muito projeto rodando em São Paulo. E São Paulo é uma cidade que é muito impactada pelo clima. Por exemplo, um dia que chove forma muito trânsito. E a gente já percebeu nos relatórios que os shoppings que têm estacionamento coberto, no dia que tem chuva, eles acabam tendo um reflexo de um percentual que acaba aumentando. Ou seja, provavelmente as pessoas não têm paciência de ficar no trânsito e elas vão no shopping, esperam a chuva passar, vão tomar um café e tudo mais. Então, quando a gente começa a fazer um estudo dos dados históricos, a gente começa já a entender qual que é o comportamento das pessoas quando eu tenho um dia de chuva, quando eu tenho um dia de sol, um dia nublado. Então, quando eu tenho esse comportamento, o que eu vou avaliar aqui? Eu sei que o meu shopping, sempre quando eu tenho um dia de chuva,
aumenta em 2 ou 3% o público. Eu sei que amanhã a previsão do tempo é que tenha chuva na parte da tarde. Como eu consigo prever, eu já consigo tomar ações estratégicas, ou seja, eu sei que eu vou precisar de mais pessoal para receber esse público que aumenta em 2, 3%, já vou abrir novas vagas de estacionamento que normalmente ficam fechadas, para que eu não gere nenhum transtorno, uma experiência ruim para os meus frequentadores do shopping. Então isso é a grande aplicação do clima versus o fluxo. Aqui eu tenho a parte de reconhecimento facial. Então, hoje a Venco trabalha com reconhecimento facial também. Hoje a nossa grande aplicação para reconhecimento facial é voltada para análise de gênero e idade. E essa análise é feita exatamente como está aqui nesse slide. A gente captura o rosto da pessoa e essa câmera é capaz de mostrar é um homem ou é uma mulher, é uma pessoa de 20 anos, 30 anos ou 40 anos. Aqui eu estou dando um exemplo da extração desses dados em uma loja. A gente consegue entender a média da idade das pessoas e qual que é o percentual. Se eu não me engano aqui, o percentual maior são homens. Então dá para fazer esse tipo de estudo também. Não é uma câmera indicada para controle de conversão de venda, justamente porque depende do rosto. E numa câmera 3D a gente conta as pessoas pelo corpo dela. O parâmetro é a estrutura corporal. Então quando a gente precisa analisar a conversão de venda, a gente precisa contar com o máximo de efetividade quantas pessoas realmente entraram e quantos tickets foram gerados. No caso do reconhecimento facial, muitas pessoas vão passar olhando para o celular, ou seja, elas não vão estar com o rosto para frente e a câmera não vai conseguir capturar o rosto. Algumas pessoas vão passar na frente umas das outras e isso vai impedir que algumas pessoas sejam contadas também. Então o reconhecimento facial tem uma aplicação mais para estudo do perfil da pessoa que para na vitrine, da pessoa que para numa gôndola, que para no caixa, que fecha o check-out, da pessoa que para no stand onde tem lançamento de produtos. Então é mais para perfil de análise das pessoas e dos clientes. Esse slide a gente mostra uma tecnologia que a gente está desenvolvendo, que está sendo homologada, não está em processo de comercialização, onde a gente consegue avaliar não só o gênero e a idade, mas o humor da pessoa, a distância dessa pessoa do ponto da câmera e a atenção também dessa pessoa, ou seja, quanto tempo essa pessoa está olhando aquele produto, quanto tempo ela está ali parada avaliando aquela gôndola, aquele stand, aquele celular, aquela descrição, etc. E se esse rosto também passa em múltiplos pontos, para entender se esse rosto masculino entrou e ele foi ver os livros, foi ver os celulares e tudo mais. Essa é uma tecnologia bem interessante. Essa é uma tecnologia também que está sendo homologada pela nossa empresa, que é uma tecnologia de beacons, onde a gente consegue fidelizar aquele usuário que frequenta aquele local. Como que isso funciona? Basicamente é um aplicativo que o usuário instala e toda vez que ele frequenta aquele local, ele consegue ganhar uma pontuação. Então o aplicativo tem uma interação com os beacons que estão instalados nas paredes, nos locais. Então toda vez que ele frequenta aquele local, ele ganha uma pontuação. Isso estimula para que o seu cliente frequente de novo aquele local. Porque quanto mais pontos ele ganha, mais pontos ele pode trocar em descontos, em promoções, em brindes, etc. Mas é uma plataforma que está sendo homologada pela nossa empresa. E tem a parte de segurança. Então se você tem um ATM, um caixa eletrônico e quer avaliar uma ação suspeita, a gente também consegue ter esse controle. Ou seja, aqui nesse vídeo a gente está mostrando que na animação existem duas pessoas que estão há 15 minutos na frente de um caixa eletrônico. Isso pode ser classificado como uma ação suspeita, pode ser disparado um alerta para que uma pessoa da equipe de segurança consiga puxar no CFTV e avaliar se realmente é uma ação suspeita ou não. Então são alertas automáticos quando você tem esses ambientes de segurança que precisam ser monitorados. Tem câmeras para contagem de veículos também. Então se você tem um shopping, quer contar quantos veículos entram no local, ou você quer avaliar quantos veículos passam na frente do seu estabelecimento para entender quando você faz alguma publicação externa, se você consegue atrair um percentual maior de pessoas, você consegue avaliar com a câmera de veículos também. Aqui nesse slide a gente fala um pouco sobre a questão da integração. Muita gente pergunta como que funciona a integração. É possível fazer integração com um sistema externo, extrair todas as informações da Venco e alimentar o meu sistema que eu já utilizo? Sim, é possível. E nesse endereço que a gente está publicando aqui, que é o api.vencount.com, tem uma documentação pública e completa sobre como essa documentação pode ser realizada. Ou seja, qualquer desenvolvedor pode utilizar essa documentação e utilizar os comandos necessários para fazer as solicitações para o nosso sistema, extrair informações de fluxo, informações de tempo de permanência em fila, quantas pessoas passam no corredor, quantas pessoas passam na vitrine, o tempo que elas ficam na vitrine, todos os KPIs que são fornecidos pelo VenCount
podem ser alimentados em outro sistema. Então isso aqui é muito simples de ser utilizado, quem quiser pode acessar esse endereço e dar uma lida na nossa documentação. Hoje o nosso processo de instalação ele é muito prático, basicamente é posicionar a câmera no teto, prender e plugar um cabo de rede com acesso à internet. E essa é a instalação mais simples que as nossas câmeras utilizam para estabelecer uma conexão direta com o nosso cloud. Então existe um processo que a gente segue e no final desse processo a gente faz uma auditoria em vídeo para entender se as câmeras estão contando com a precisão que a gente coloca em contrato também, e esse vídeo é compartilhado com o cliente para que ele consiga avaliar com calma, ou seja, não é necessário colocar uma pessoa na frente da loja contando manualmente para bater com os nossos números, porque a gravação vai ser feita e compartilhada com vocês também. Então com isso você consegue avaliar no próprio escritório esse vídeo, voltar ao vídeo, seguir o vídeo, ver se contou, ver se não contou. Tudo isso é feito durante o nosso processo de instalação para que a gente consiga cumprir com a nossa qualidade que a gente fornece nesses equipamentos e que estão nas especificações dos mesmos. Hoje tudo é monitorado, então se em algum momento o equipamento parar de enviar informação, a plataforma avisa, porque a plataforma está sempre acompanhando qual equipamento está contando ou não. Então vamos imaginar que eu tenho uma loja com 3 portas, cada loja tem um equipamento. Se a porta 1 parou de enviar informação, a plataforma vem cá onde eu falar, essa porta parou de enviar informação nas últimas 3 horas, nas últimas 6 horas, nas últimas 12 horas. Ela vai sempre acompanhar e enviar esse alerta, dependendo do plano que o cliente também escolhe. Isso pode ser feito de uma forma automática. Aqui a gente coloca como exemplo o que pode ser feito. Então, qual que é o grande objetivo quando a gente está colocando o nosso sistema em uma loja? Por exemplo, a ideia é que você consiga realizar suas ações, consiga utilizar a nossa consultoria, as nossas dicas também relacionadas aos clientes que já utilizam, sejam eles da Europa, sejam clientes brasileiros, o que pode ser realizado de ação para ter mais conversão de venda. Então é totalmente viável alcançar um percentual como esse que a gente está colocando aqui no slide. Uma empresa ou uma loja que tem 10% de conversão e ele ir para um patamar de 12% de conversão, e com isso você tem resultado. E só esse resultado ele já é capaz de pagar a solução e gerar uma rentabilidade para a loja. Mas lógico, a ideia é que a gente não pare só na conversão. Existem outras coisas que podem ser trabalhadas. Aqui agora a gente está falando da conversão, mas também dos visitantes. Então, quais são as minhas ações de marketing que eu posso realizar em campanhas tanto online quanto offline para estimular mais fluxo na minha loja? E com isso eu tenho 2 pontos a serem trabalhados. Eu posso trabalhar com a conversão, como eu posso, por exemplo, treinar mais a minha equipe para converter mais, mas eu também posso trabalhar na parte de marketing para influenciar mais pessoas. Automaticamente eu tenho um ganho agora onde eu estou tendo mais público, mais visitantes, um potencial maior de clientes e estou convertendo com um percentual maior. Esse percentual que eu estou aumentando vai gerar uma rentabilidade ainda maior, porque agora eu tenho duas variáveis onde eu estou aumentando o meu faturamento. E não só isso, a gente pode trabalhar também o ticket médio. Então até que ponto eu posso trabalhar com o meu ticket médio, onde o meu cliente, aquele cliente que tem aquele perfil de frequentar minha loja, ele aceita aqueles valores. E isso pode ser feito através de estudos. Se eu tenho uma loja ou um padrão de loja que eu posso fazer um piloto, eu posso trabalhar um pouco esse ticket e ver até que ponto eu posso mudar alguma coisa. Então eu posso ganhar em cima da conversão, eu posso trabalhar em cima do ticket e eu também posso trabalhar em cima dos visitantes, e com isso a sua rentabilidade pode aumentar um percentual bem significativo. Aqui a gente está colocando como exemplo, mas um exemplo que pode ser real, porque a gente já viu esse tipo de percentual em alguns dos nossos clientes. Então tudo isso é viável sim. E aqui eu tenho coisas futuras que a Venco vem trabalhando, porque a Venco é uma empresa que a cada 6 meses está fazendo algum tipo de melhoria, aprimoramento, integração, lançando alguma coisa nova na plataforma. Os pontos novos que a gente está avaliando aqui são plataforma de beacon para fidelizar cliente, a plataforma que está em processo de homologação. Conversão de venda por setor. Hoje a gente tem controle de conversão por loja, não por setor. No futuro a gente vai conseguir avaliar, por exemplo, o setor masculino, quantos de conversão de venda que tem. Setor feminino, quantos de conversão que tem. Setor infantil, setor de livros, setor de games. Qual setor converte mais em venda? Isso para uma mega store, lógico. Análise de perfil de pessoa e a análise de humor, ou seja, as pessoas que estão frequentando o local, qual que é o humor estatístico de todo o público. Então, isso são as coisas que a gente vem trabalhando. Então, isso é
um conteúdo geral sobre todo o nosso portfólio de produtos, coisas que a gente vem em processo de desenvolvimento, que a gente vem trabalhando. Toda a nossa equipe fica à disposição para atender vocês, esclarecer qualquer dúvida. Eu convido todos a acessar o nosso site, conhecer um pouco sobre os nossos produtos, sobre as nossas soluções. Lá sempre vai ter um consultor à disposição, vocês podem entrar em contato, tirar todas as dúvidas sem nenhum compromisso. O nosso canal, a gente também está sempre publicando informações bem interessantes para o mercado de varejo. Então, para lojas, para supermercados, para shoppings, para aeroportos, todas as aplicações analíticas que a gente consegue atender, a gente sempre faz um vídeo novo informando o que é possível, o que a gente vem criando de novo, quais são as novas integrações. Isso é basicamente o que eu gostaria de apresentar nesse webinar. Agradeço a todos que estão assistindo aqui. Um grande abraço.